Boa noite. Boa noite, pessoal. A reunião dessa semana será sobre gravidez e planejamento familiar na mulher portadora de cardiopatia. Tudo que for falado hoje aqui vai ser baseado no posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a gravidez e planejamento familiar na mulher portadora de cardiopatia, publicado agora em 2020. Só para uma introdução, é importante que a gente conheça que as cardiopatias elas afetam 4% das gestações, sendo a primeira causa não obstétrica de morte materna. Tem repercussões tanto para a mãe, mas para o feto. Em relação ao feto, incidência de restrição de crescimento intraútero, prematuridade, anomalias, abortamento e morte. É importante que a gente saiba, no final dessa reunião de hoje, aconselhar pacientes que nos procuram para pré-concepcional ou pacientes que já nos chegam gestantes. É importante que a gente saiba tratar, conduzir complicações, conhecer as particularidades desse grupo de pacientes. É importante que a gente saiba fazer o segmento juntamente com o cardiologista, anestesista, que a gente veja a importância da multidisciplinariedade nesse grupo de pacientes e que nós saibamos noções, na verdade não, que a gente entenda, compreenda, contracepção para essas pacientes e gestação, aquelas que podem e aquelas que são contraindicadas em gravidez devido ao seu problema de base. É importante que a gente compreenda as modificações maternas, que são modificações fisiológicas na gestação, mas que para essas pacientes, essas mudanças cardiovasculares representam uma sobrecarga hemodinâmica. E essa sobrecarga hemodinâmica ela pode agravar a doença pré-existente ou revelar uma doença que a paciente por acaso não saiba. Então, quais são essas modificações maternas que ocorrem no sistema cardiovascular? E eu acrescentei também mudanças no sistema respiratório. Tá? Ocorre aumento do débito cardíaco, principalmente no terceiro trimestre, aumento do volume plasmático, aumento da frequência cardíaca, geralmente não ultrapassa 100 batimentos por minuto, anemia dilucional, principalmente no segundo trimestre, devido a esse aumento do volume plasmático, redução da pressão arterial média, redução da resistência vascular sistêmica e periférica, a queda da pressão coloidosmótica, que é responsável pelo edema de membros inferiores, juntamente com outros fatores, que é a compressão da veia cava pelo útero gravídico, enfraquecimento da parede dos vasos, ativação dos fatores de coagulação, que é o 2, 7, 9, 10 e o fibrinogênio, redução dos anticoagulantes com proteína C e S. Então, assim, a paciente ela ativa os fatores de coagulação e reduz os anticoagulantes. A gestante ela é pró-trombótica, favorecendo eventos tromboembólicos. Existe aumento do consumo de oxigênio e existe uma alcalose respiratória fisiológica. Já é normal numa gasometria de uma paciente, um pH entre 7,40 e 107,47 e uma PaCO2 entre 30 e 32. Tem um aumento do volume corrente, causando uma hiperventilação, e aumento da circunferência torácica devido à elevação do diafragma. Na coleta da história clínica, naquela paciente sabidamente cardiopata, a gente precisa observar alguns sintomas, mas aquela paciente que por acaso não sabe que tenha, a gente precisa saber o que é normal e o que não é. Então, normalmente, uma hiperventilação é normal, uma fadiga fácil, mas confundida com uma falta de vontade, uma preguiça, uma falta de coragem de fazer as coisas, tá? Mas assim, um cansaço fácil, mas não é aquele cansaço onde a paciente levanta da cama e cansa, tá certo? Um edema periférico também é normal, simétrico, veias varicosas, aumento da frequência cardíaca, como eu falei, que não ultrapassa acima de 100, desdobramento da primeira e segunda bolha na ausculta, sopro sistólico, é normal até 2 cruzes em 6, extrasístole e episódio de hipotensão. Mas precisamos ter atenção em bradicardia, porque a paciente ela aumenta a frequência cardíaca, então não é para ter uma bradicardia. Sopros diastólicos, quarto som, dispneia realmente visível, Você está vendo, a paciente ela tem sintomas de dispneia, dor precordial, hipotímia, principalmente se tiver grande frequência, hepatomegalia, o fígado não é para ser palpável, ritmo em galope, urgência jugular e palpitações. Esses sintomas você precisa realmente investigar e ir um pouquinho mais a fundo. E principalmente se a paciente já for previamente cardiopata.
tá? Avaliar a história familiar de morte súbita em pacientes em familiares de mais jovens, né? Cardiopatia congênitas. Então, na história clínica é importante uma anamnese, avaliar a história familiar e não esquecer do exame físico. Eu sei que a gente, como obstetra, não tem mais o hábito de andar com obstetra, mas pelo menos uma ausculta seria de bom grado fazer ao longo da consulta. É importante que a gente reconheça duas classificações para que a gente possa classificar essa gestante em um grupo para tomar condutas, tá? Uma das classificações é a classificação feita pelo New York Heart Association, eu vou falar aqui como NIRA, tá? Ele classifica em 4 grupos, a depender dos sintomas desencadeados pela atividade que a gestante exerce. Na verdade, não gestante, qualquer grupo, né? Mas eu estou incluindo aqui as gestantes também. O grupo 1 são aquelas pacientes que não têm sintomas durante as atividades, onde a função é normal, a função cardíaca é normal. O grupo 2 são pacientes que têm sintomas leves nas atividades, que a gente considera como uma limitação leve. Pacientes do grupo 3 são pacientes que têm sintomas desencadeados em atividades de pouca intensidade ou aos pequenos esforços, como subir uma escada rápida, tá? Ou levantar uma cadeira, que a gente considera limitação moderada, e as pacientes do NIRA 4, que são sintomas aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso, onde a gente tem aí já uma limitação grave. Outra classificação bem importante, vou tirar aqui a caixinha do meio, é a classificação da Organização Mundial de Saúde, que eu vou chamar aqui de WHO, né? WHO 1, 2, 2, 3, 3 e 4. É importante que a gente saiba que os grupos 3 e 4 são aquelas pacientes onde a gente deve desaconselhar ou contraindicar a gestação. Pacientes do grupo 4 são pacientes que têm grande risco de óbito, né, e que estão incluídos no grupo de aborto terapêutico. Aquelas pacientes realmente que a gente deve contraindicar a gestação, né? Pacientes com estenose mitral grave, disfunção grave do ventrículo esquerdo, com fração de ejeção menor que 30, pacientes com síndrome de Marfan, com a aorta maior que 45, né? São pacientes com risco muito alto de eventos tromboembólicos ou desfechos negativos de 40% a 100%. E lembrar que pacientes do grupo 1 e 2, pacientes com risco leve ou risco ausente até, onde o pré-natal requer uma atenção, sim, mas são pacientes que podem engravidar, né? São pacientes com extrasístole, com CIA, CIV, que não corrigidos, mas que não têm repercussão hemodinâmica, arritmias supraventriculares, estenose pulmonar, prolapso de válvula mitral leve. Então, é sempre bom ter essa tabelinha para a gente consultar em situações de alguma dúvida, né? Pacientes com válvula mecânica, por exemplo, é RU3, onde a gente deve desaconselhar, né? Bem comum as válvulas mecânicas. Então, vamos lá. Um paciente que chega para a gente no pré-concepcional, vamos aqui supor, então, a paciente que sabidamente é cardiopata, onde ela vai para ti para uma avaliação, para avaliar uma gestação, que é o ideal, até porque geralmente elas usam medicações teratogênicas que precisam ser trocadas, então é importante já fazer essa troca, né? Fazer uma anamnese, um exame físico, ver se tem alguma anormalidade, solicitar um eco, um ECG, um Holter se observar arritmia, já encaminhá-la para o cardiologista, geralmente ela já tem, dar uma olhada no que ela já traz dele, né? Fazer a classificação da classe funcional dessa paciente com o teste cardiopulmonar, geralmente o cardio faz isso e encaminha para você. Interrupção de medicações teratogênicas, avaliar se essa paciente tem que fazer algum ajuste juntamente com o cardio, se ela precisa se operar antes de uma gestação, e caso os pacientes grupo 3 e 4 que tenham uma anticoncepção adequada. Mas no caso de uma gestação não planejada, vai ter sim pacientes sabidamente cardiopatas que vão chegar para a gente já gestantes. Então, a primeira consulta já avaliar a suspensão das medicações teratogênicas, né? Avaliar o risco, solicitar ECG, eco, teste ergométrico. Lembrar que o teste ergométrico só realizar no segundo trimestre com até 80% da frequência cardíaca máxima, tá? Para evitar hipóxia, tá bom? O eco fetal, que pelo protocolo ele coloca de 18 a 22 semanas, em alguns locais a gente vê fazer até 30, né? No período da morfológica, mas aqui ele coloca de 18 a 22. Realmente fazer aquela associação cardiologista-obstétrica, os dois têm um contato e tomem decisões em conjunto.
Internação precoce, a depender do nível, a gente vai ver em que período essa paciente interna daqui a pouco. E o local e tipo de parto, a depender também dessa classificação, né, da OMS, né, do WHO. Essa paciente pode ter o seu parto em um hospital secundário se ela precisa de suporte de UTI em hospital terciário. E o plano do parto da nossa paciente é estável, onde ela tem uma cardiopatia que não tem interferência, repercussão hemodinâmica. Ela deve, de qualquer forma, ter uma avaliação anestésica entre 32 e 33 semanas. A preferência vai ser da via vaginal com analgesia, mas, de qualquer forma, é importante que o anestesista ele conheça o quadro dessa paciente. A cesárea realmente com indicação obstétrica, né? Se a paciente estiver descompensada, a gente vai ver direitinho essas indicações. Isso aqui é mais uma programação do que a gente vai ver ao longo da aula. E indução do trabalho de parto entre 39 e 40 semanas, que a gente não passa muito disso, porque no terceiro trimestre existe um aumento, né, do volume sanguíneo, e isso favorece descompensações. Mas uma paciente descompensada, ou um paciente de risco 3 ou 4 da OMS, que por acaso chegou realmente já grávida, não decidiu pela interrupção, essas pacientes, né, realmente descompensada ao risco 3, 4 OMS é cesárea, então ela tem que ter uma avaliação anestésica, 32 a 33 semanas, se ela chegar lá, às vezes é preciso antecipar. A internação é bem precoce, tá? É importante avaliar a esterilização no parto. Essas pacientes de risco 3 e 4 são pacientes que têm indicação de esterilização de laqueadura durante o parto, né, com a assinatura de 2 médicos, né, com o laudo do especialista. O momento do parto, a depender das condições clínicas, às vezes não é possível se chegar ao termo. E é importante também o auxílio do neonatologista pelo grande risco de parto prematuro. A avaliação fetal, como eu falei aqui nessa tabelinha, né? É importante uma avaliação entre 20 semanas, né? No geral, a gente faz entre 24 a 30, ele cita na referência de 18 a 22, um dobro de arteriuterinas para predição de pré-eclâmpsia, que já é de habitual em todos os grupos, mas que nesse grupo é importante que a gente não esqueça, tá? E se a mãe, por acaso, ela for grave, realmente a classificação dela, o OMS, já for de um risco mais grave, é importante um Doppler semanal ou quinzenal, após as 26 semanas, e um perfil biofísico fetal e ultrassonografia obstétrica, né? Você vai associar a ultrassonografia obstétrica com Doppler semanal ou quinzenal após 26 semanas, junto com o perfil biofísico fetal. No pré-natal mesmo, a gente tem de habitual, principalmente nos pré-natais de alto risco, no geral, pedir eco para todo mundo, e percebemos que o eco entrou de rotina no pré-natal como exame para qualquer grupo. Mas qual realmente as indicações de eco fetal, né? São aquelas alterações na ultrassonografia, a paciente ela fez a morfológica e viu a alteração. São pacientes com diabetes mellitus, cardiopatia materna, então esse grupo tem indicação mesmo de cardiopatia, esse grupo de cardiopatia tem indicação de eco fetal, não esquecer. Pacientes com lúpus, fenilcetonúria, pacientes submetidas à reprodução assistida, infecções, rubéola, tóxico, CMV, Chagas, e uso de medicamentos no primeiro trimestre, como lítio, vitamina A, anticonvulsivantes, IECA, ácido retinóico, paroxetina e AINES. Então, esses são os grupos que teriam indicação formal de eco fetal. Achei importante a gente citar também exames, radiação e contraste, coisa que sempre bate aquela dúvida se pode fazer ou não, às vezes o radiologista pergunta, como obstetra é importante que a gente saiba. Então, o que podemos fazer, né? A gente pode o eco, só exame de imagem, eletro, Holter, a ressonância, o mapa, o teste ergométrico, lembrar, né, no segundo trimestre, radiografias que não envolvam o abdômen também não tem risco, geralmente a gente ainda bota uma proteção no abdômen para evitar, né, qualquer problema, o que a paciente tenha receio de fazer, cateterismo cardíaco, fluoroscopia e cintilografia. Claro que esses exames mais invasivos, se for possível você protelar e colocar mais para frente, né? Mas se for realmente uma indicação formal, que ela faça essa avaliação durante a gestação, não tem problema. O que não pode? Tomografia, angiotomografia, teste de estresse medicamentoso. Porque eu vou botar já uma tabela para vocês olharem como o nível de radiação é grande nesses exames.
Em relação aos contrastes, tá? O contraste iodado, oral ou venoso, tá? Não tem problema, mas se possível, adiar para o pós-parto. A tireoide fetal, ela está em formação de 12 a 20 semanas. Então, esse contraste de iodo sendo utilizado nesse período, né, ele tem risco de hipotireoidismo fetal. Então, avaliar bem o uso do contraste, tá? Se possível, avaliar no pós-parto, se possível, né? E o gadolínio, existe uma dúvida se realmente existe perda fetal a depender da dose. Existem também presença de manifestações inflamatórias na mãe, então é bom realmente evitar. E caso a paciente ela realize esses contrastes no pós-parto, não é obrigado a suspender a lactação, né? A orientação mesmo é só de fazer um desmame primeiro leite, mas suspender a amamentação não, tá bom? Aqui essa tabela que eu falei para vocês, ó, enquanto aqui uma mamografia, a dose fetal, bem 0,001, bem pouca, né? A dose de radiação numa angiografia, por exemplo, 6,7. Numa cintilografia também é pouquinho que pode, mas numa tomografia simples, aqui, ó, 10 a 11, a dose muito, muito superior. Então, realmente, é contraindicado na gestação, tem algumas associações com leucemia na infância, então é bom evitar, tá bom? Vou aqui citar uma lista de medicamentos, se pode ou não pode usar, tá? Porque ao longo da aula eu vou falar em várias medicações, mas aqui é para uma consulta rápida, caso vocês tenham dúvidas. Em relação a medicamentos, vou começar a falar da varfarina. É importante que a gente conheça a síndrome da varfarina fetal, que ocorre de 6 a 9 semanas. O que faz parte dessa síndrome? Né? Acometimento ósseo e das cartilagens, hipoplasia de extremidades, defeito óptico, escoliose, restrição de crescimento, cardiopatia congênita, retardo mental e surdez. Os riscos da medicação, na publicação anterior, ele citava que os riscos eram maiores em pacientes que usavam doses maiores que 5 miligramas. Mas agora não tem mais isso, é independente da dose, né? Que, além de tudo isso, é responsável por aborto espontâneo, hemorragia grave da mãe e do bebê, né? Hemorragia intracraniana fetal. Então, vocês vão ver mais para frente, que eu vou falar e repetir de novo, pacientes em uso de varfarina, a indicação é de cesárea por conta desse risco maior de hemorragia intracraniana fetal. A heparina, ela pode ser utilizada, né? Só um quadrinho que eu esqueci, mas acabei falando. Paciente em uso de varfarina que entra em trabalho de parto, principalmente se ele for prematuro, é indicação realmente de cesariana. A heparina, ela pode ser usada, a não fracionada, existe uma necessidade de um controle diário, até o INR entre 2 e 3. E a de baixo peso molecular, um controle com o fator antes 10A, nas pacientes com prótese mecânica. Meio complicado esse controle, principalmente diário, a gente faz mais quando a paciente está internada, mas é importante que a gente saiba que existe, tá? A nifedipina pode usar, não é teratogênico, metildopa também pode usar, hidralazina pode usar, clonidina também, tá? Mas tomar cuidado, que a clonidina ela pode baixar muito a pressão e resultar em restrição de crescimento, mas ela é permitida. Em relação aos diuréticos, furosemida e hidroclorotiazida pode usar, mas tem relação com baixo peso ao nascer, icterícia, trombocitopenia, redução do ILA, principalmente a hidroclorotiazida. Tem pacientes que vão precisar realmente usar, vem com indicação do cardio para usar. Se ela tem indicação de usar, é importante não suspender, mas você precisa saber os riscos que essa medicação traz, certo? O atenolol, ele não pode, é um dos beta-bloqueadores onde não é permitido, né? Porque tem realmente associação com restrição de crescimento e baixo peso. O olodipino pode usar, ele não é teratogênico. Agora, o Zieca, BRA, spironolactona não pode. Até ele manda evitar a prescrição dessas medicações em pacientes que estão no menáquimo sem anticoncepção, porque o risco do uso da medicação é muito grande, que é a agenesia renal, oligoâmino, né, anúria, insuficiência renal, feminilização do feto masculino, restrição de crescimento, então que a gente evite, né, escolha outra classe de medicamento, né, claro que a gente como obstetra talvez não prescreva, mas na ginecologia talvez pode ocorrer, sim, a gente querer fazer um auxílio, mas aqui é a função mesmo do cardio, tá? Iniciante hipertensivo. O verapamil pode usar, as estatinas não podem, elas devem ser suspensas, são teratogênicas, fica como opção a colestiramina, os pacientes que realmente precisam utilizar. Eu também acho importante citar os antiarrítmicos, né?
O ICC também merece uma aula à parte, tá? Mas em relação aos antiarrítmicos, a adenosina pode usar. Lembrar que pode dar bradiarritmia, dispneia, dupla cordial, mas uma coisa bem temporária. O propranolol pode usar, né? Diferente do atenolol que não pode. O propranolol também dá restrição de crescimento e hipoglicemia, mas ele é permitido o uso. A amiodarona realmente não pode, por conta da presença do hipohipertireoidismo fetal, causado pela medicação e comprometimento neurológico. Lidocaína pode usar, não falo aqui da lidocaína do anestésico local, falo da lidocaína para controle de arritmias, né? Carvedilol pode usar sendo a primeira escolha para o controle de arritmias. Metoprolol pode usar. O que não pode? Bisoprolol, relacionado com abortamento e malformação. Digoxina pode usar e dobutamina também. Em relação aos antiplaquetários, ele pode ser utilizado, deve ser suspenso 3 dias antes do parto, isso é o que está escrito, né? A gente vê que muito anestesista hoje não pede para suspender, porque não tem relação tanto com o sangramento, mas caso a paciente ela use o clopidogrel, é obrigatório suspender antes do parto, certo? Então, avaliar a necessidade da paciente realmente usar a medicação pode, mas deve ser avaliada a real necessidade. Já o ticagrelor não pode, não tem estudos com ele. E os antitrombolíticos, né, no caso de uma TEP, de uso de um antitrombolítico em uma patologia, a streptokinase e a alteplase, eles estão liberados para uso. Então, vamos para a via de parto, né? Via de parto, aquelas pacientes risco 1 e 2 da OMS, né, do WHO, elas são estáveis, geralmente parto espontâneo a termo, né, com analgesia de preferência para diminuir um pouco os efeitos cardiovasculares ocasionados pela dor. Qual o benefício do parto espontâneo? Menor perda sanguínea, recuperação mais rápida, menor risco trombótico e infeccioso. É importante que tenha domínio do fósforo, do vácuo extrator, para poder abreviar o período expulsivo, caso esteja necessário. Que a paciente dê preferência a posições em decúbito lateral esquerdo, né, para diminuir a compressão de veia cava, melhorar a oxigenação fetal. É adequado um eletro contínuo, né, evitar a hidratação venosa. E ele coloca um parêntese, né, humanização ou analgesia. A gente sabe que no trabalho de parto, né, muitas pacientes, elas não querem analgesia, que o fato de ter, às vezes, uma dor, um acompanhante à sua escolha, isso é suficiente para que aquela paciente tolere aquela dor sem grandes repercussões, ser uma dor tolerável. Então, isso aí você realmente avaliar com a paciente a necessidade de analgesia. É importante ter para oferecer, né, que no serviço onde ela vai ter o bebê que tenha, mas que você avalie realmente cada caso, tá? Então, assim, a cesariana programada ela não mostrou benefícios nessas pacientes estáveis. E as indicações de cesariana acabam sendo quais, né? Pacientes em trabalho de parto, em uso de anticoagulante oral, no caso da varfarina, ou suspensão dele menos de 15 dias. Pacientes risco 3 e 4, né? OMS-RU. E instabilidade materna, foi a paciente OMS-2, que estava tudo bem, descompensou. Então, a instabilidade seria indicação de parto cesáreo. Não tem sentido a gente submeter uma paciente dessa a um parto normal, nem uma indução. Então, em relação à via de parto nas pacientes anticoaguladas, é importante o parto programado com 37 semanas, onde ela interne já previamente para fazer a troca, né, da varfarina pela heparina, para que ela não entre em trabalho de parto em uso do anticoagulante. Um parto induzido entre 39 no máximo até 40 semanas nas cardiopatias estáveis, né, nas cardiopatias estáveis, classe 1 e 2. A indução pode-se usar misoprostol, ocitocina e a sonda de Krause, né, sonda de Foley, para realizar o método de Krause, vai depender do Bishop. A cardiopatia grave, né, como são indicações de cesárea, mas são pacientes que têm grande risco de descompensação também no pós-parto, é importante um suporte de UTI no pós-parto de 24 a 48 horas, que ela fique lá em observação e que tenha um parto no hospital TSA. A gente deve evitar protocolos em cardiopata, deve ser muito bem avaliado. Se muito prematuro, você avalia, porque tanto o corticóide quanto os tocolíticos, eles podem dar insuficiência grave e predispor a arritmias. Então, avalie cada caso, tá? Mas caso seja necessário um autocólise, o ideal, que não tem contraindicação, seria o atosiban em infusão contínua. Assim, é o tocolítico de escolha nesse grupo de pacientes.
Em relação ao pós-parto, quais os riscos que essa paciente tem, né? Ela tem maior risco de hemorragia pós-parto, então, assim, é importante você fazer já essa prevenção, né? Saber que a gente pode usar ocitocina, tanto EV quanto IM, a gente deve evitar embolos, porque da hipotensão, ela deve estar sempre diluída. Pode ser realizado o misoprostol retal para controle de hemorragia, mas não devemos usar o ergotrate, porque ele tem efeito de contração na musculatura lisa e pode dar hipertensão. E, além disso, ela também tem um maior risco tromboembólico, pela situação em si, então deve ser estimulada a deambulação precoce, a anticoagulação deve ser voltada o quanto possível, quanto antes, e o uso de botas, né, de compressão pneumática deve ser individualizado, a depender do caso, né, ela utilizar as botas tanto durante a cesariana e nas primeiras horas pós-parto, né, enquanto ainda está deitada. E não esquecer que antes da alta, essas pacientes, principalmente grupo 3 e 4, precisam ter já uma contracepção definitiva já programada ou definida antes da alta, caso não tenha sido feita laqueadura ou outra coisa. Que essa paciente ela tenha um método anticoncepcional ou um retorno para um planejamento familiar, um uso de um método de longa duração. Aqui a gente vai começar a falar rapidamente de algumas doenças, vou dividir por grupos, só para a gente facilitar, são coisas no geral. Vou citando alguns pontos que é muito importante a gente saber, tá bem? Então vamos começar pelas doenças valvares, a principal delas seria a doença reumática, onde as pacientes com doença reumática com sequelas, né? É a doença mais comum, 50% das cardiopatias. Na gravidez, o aumento do débito cardíaco, né, ele ocasionando a piora de lesões estenóticas. Já tem uma dificuldade de passagem, né, e o débito cardíaco aumentando, a paciente ela tende a ter sintomas. E é importante que a gente saiba, né, que existe um pior prognóstico nas lesões estenóticas, né, principalmente a aorta mitral. Existe a regurgitação, né, onde o sangue retorna, mas é menos grave do que a estenose. E a classificação da doença reumática vai depender também da classificação do OMS, principalmente, obviamente, 3 e 4, mas, por exemplo, a paciente 1 e 2, que é uma paciente estável, se ela tem estenose, ela pode evoluir com mau prognóstico. Por ter tratamento, que eu falo já, ela não tem critério para aborto terapêutico. É importante a avaliação eletroeco, juntamente com o cardiologista, de preferência um teste ergométrico prévio à gravidez. Então, são meninas que têm, às vezes, a doença desde a infância. É importante um segmento, né, anticoncepcional e que ela tenha, que ela faça um planejamento dessa gestação antes, seria o ideal, né? É importante a restrição de sal, restrição de atividade física. O ganho ponderal dessas pacientes não pode alcançar os 14 quilos, né, de habitual, é no máximo até 10 quilos. O complemento de ferro é importante ser feito até 20 semanas por conta da anemia dilucional, é importante evitar que essas pacientes tenham anemia. A penicilina benzatina a cada 21 dias deve ser continuada, não tem problema. E são pacientes de grupo de risco que precisam ser feita profilaxia da endocardite. Eu vou falar também daqui a pouco, um slide à parte, né? Mas geralmente ampicilina, 2 gramas EV, magenta, 1,5 miligramas por quilo IM ou EV, até a dose máxima de 120 miligramas, uma hora antes do parto, e aqui ele não cita a dose geralmente feita em alguns protocolos das 6 horas pós-parto, certo? Então, pacientes que têm doença reumática, que sabidamente já têm estenose, é importante um planejamento familiar. E por que não tem critério para aborto terapêutico? Porque existe a intervenção percutânea, que de preferência deve ser feita antes da gravidez, né? Que é a conosurotomia, né? Que perfura esse septo, não sei exato, mas achei importante citar que existe intervenção para melhorar essa estenose. E caso ela já esteja gestante, o procedimento é permitido após 20 semanas. É importante a gente saber, porque às vezes mesmo o cardio indicando, a paciente ela sempre vem me perguntar, né? A palavra final às vezes acaba sendo do obstetra, ela sempre vem perguntar se é seguro, né? Porque o vínculo, a gente se vê todo mês por conta de pré-natal, às vezes de 15 em 15 dias, o vínculo acaba sendo maior, né? Então é importante a gente ter noção, sim, mesmo sendo uma coisa mais específica do cardiologista.
Prótese valvar é muito importante, muitas pacientes, né, têm prótese valvar, tanto por decorrência de doença reumática ou por cardiopatias cianóticas. E a gente tem dois grupos de prótese, tem as biológicas e tem as mecânicas. A biológica, né, por ser biológica, ela não requer anticoagulação, só se a paciente tiver fibrilação atrial ou um TEV prévio. Aí tudo bem, ela tem indicação de anticoagulação por conta do TEV e da fibrilação. A classe delas é uma MS tipo 2, só que são próteses que duram pouco e podem precisar ser trocadas na gestação. Então, tem os benefícios, os prós e os contras, né? E a mecânica é uma MS tipo 3, onde deve ser desaconselhado, né? Viu que eu li para vocês naquela tabelinha, o risco de trombose é em torno de 5%. Existe uma grande dificuldade de anticoagulação, né? Para o controle, né? Até porque ela precisa usar anticoagulação oral. O uso da heparina de baixo peso molecular ela não é eficaz na anticoagulação de pacientes com prótese mecânica. E pelo fato da anticoagulação, são pacientes que têm maior chance de hemorragia materna e fetal. Então, assim, não existe aqui em cima, né, uma prótese valvar segura. O cardio geralmente define qual é a prótese ideal, mas a gente precisa saber o que ocorre em cada uma, né? E vamos supor que a paciente ela tenha uma válvula biológica e tem uma classificação dela, né? Isso é grave. Então, ela muda de classe, né? Ela precisa de intervenção em qualquer idade gestacional, porque isso pode prejudicar, ter um efeito mesmo de estabilidade, ela precisa ser abordada grávida, tá bom? E, como assim? A varfarina, ela deve ser trocada? Existe essa dinâmica da anticoagulação em 5 fases. Que existem 5 trocas de heparina por varfarina e vice-versa, em 5 momentos, e esses 5 momentos a paciente deve ser internada para essas permutas, tá? A fase 1 é o período de pré-concepção, onde a paciente ela deve manter a anticoagulação, sabendo os esquemas e riscos. É importantíssimo o diagnóstico precoce da gravidez, que a qualquer atraso menstrual, ela já tem um pedido do beta para fazer, porque assim que ela descobrir, ela precisa ter um livre acesso para retornar para você, para que assim que ela engravidar, ela possa substituir esse anticoagulante, a varfarina pela heparina, de preferência até a 6ª semana. Lembre, né, que o período da síndrome da varfarina fetal é de 6 a 9. Então, é importante que essa troca seja feita até essa 6ª semana. Então, diagnóstico precoce, ela interna para fazer essa substituição da varfarina pela heparina. A fase 3, segundo e terceiro trimestre, ela interna novamente para substituir a heparina pela varfarina, porque os riscos são menores, tá? Ela fica usando a varfarina isolada até o INR-alvo. Junto, né, ela vai ter que usar a varfarina junto com a heparina até o INR-alvo, até você suspender a heparina, ela fica só com a varfarina, tá certo? Você não pode fazer a varfarina sozinha, faz primeiro os dois, até ela alcançar o INR-alvo, geralmente entre 2 e 3. Aí você suspende a heparina e deixa só a varfarina. E é importante o controle do INR semanal. A fase 4 seria o planejamento para o parto, né? Internação com 36 semanas, eu estou falando aqui de uma paciente estável, mais para frente vocês vão ver que uma paciente instável, ela precisa ser internada bem antes, tá? Mas uma paciente estável, que é o parto programado, já que ela anticoagula com 37 semanas, é importante que ela interne com 36, para realmente haver uma nova substituição, porque ela não pode ter o parto com a varfarina. Você vai internar para substituir a varfarina por heparina, e a via de parto será obstétrica. Se é normal, cesárea vai depender da indicação, né? E depois do parto, a fase 5, puerpério, que ela já vai estar lá internada, né? Que vai se retornar a heparina 6 horas após o parto, né? E depois vai novamente fazer a substituição da heparina pela varfarina, usando os dois juntos, e ela recebe alta com INR por volta entre 2 e 3. Então, essa é a dinâmica da anticoagulação em 5 fases. Falar aqui das cardiopatias congênitas, que é importante o tempo de diagnóstico, a classificação NIRA e se houve ou não correção, né, dessa cardiopatia. Isso vai ser fundamental para definir. Essa síndrome, que eu não sei nem como fala exato, Elsen-Menger, ele coloca como primeiro fator lá, primeiro que é a grande risco de morte, 50%, eu resolvi citar, apesar de eu mesma nunca ter visto, não sei se na cardio isso é frequente, mas como ele coloca lá um quadro só para isso, eu achei importante citar, por conta da hipertensão pulmonar, que é uma coisa bem grave, que coloca a paciente com um MS 3 e 4. Como eu falei, enquanto a paciente é estável na internação com 36, para ter o parto com 37, na paciente instável ou OMS
é o OMS-RU, 3, 4 a internação antes, de 28 a 32, para estabilização, ver como essa paciente está para definição da via de parto. A definição já está meio definida, né, que a gente já viu que é cesárea, né? É importante que aquela paciente ela fique lá e faça a troca, né, de alguma possível medicação, tá certo? São pacientes que hipertensão pulmonar que têm indicação de aborto terapêutico pelo grande risco de óbito tanto da mãe quanto do bebê. E a cianose, que é outro grupo, né? A cianose muito associada à trombose, arritmias, hipóxia, insuficiência cardíaca. A gente precisa ter atenção quando o hematócrito chega acima de 65. Eu não sabia nem que era possível, né? A gente lendo, a gente aprende realmente bastante coisa. E a cianose é uma OMS também 3 e 4. É importante internação entre 28 a 32, né, para estabilizar e definir via de parto, que no caso é cesariana, evitar atividade física, prevenção da estase venosa, paciente que deve usar meias de compressão, fazer suplemento de oxigênio, né, OMS 3 e 4, se for 4 também tem indicação de abortamento terapêutico. A mais frequente cianose é a tetralogia de Fallot, que geralmente é corrigida. E ela corrigida ela tem bom prognóstico na gestação, né? A tetralogia de Fallot corrigida ela não é OMS 3 e 4. Hipertensão pulmonar não é uma doença em si, ela pode fazer parte de outras, né? De outras cardiopatias. Só lembrar que hipertensão pulmonar é classe 4 e tem indicação de aborto terapêutico. Mas caso a paciente não concorde com o aborto, o paciente não é obrigado a aceitar. Caso ela decida manter a gravidez, você interna com 28 semanas, faz a enoxaparina profilática, suplementa o oxigênio para que ela mantenha uma saturação acima de 92, né? Avaliar o uso do sildenafil, que são vasodilatadores, né? Tomar um pouquinho de cuidado com a prescrição de AS e acompanhar junto com o cardio, ver realmente o momento de interromper essa gestação. As comunicações interatriais, interventriculares, OMS1, se não corrigidas, além de ser OMS1, tudo bem, mas elas têm risco maior de tromboembolismo, isso deve ser observado, pacientes que têm indicação de anticoagulação, e pode ter arritmias. Então, são pacientes que geralmente usam digoxina, propranolol, metoprolol, verapamil, são todas medicações permitidas. Coarctação da aorta, se corrigida, OMS2, se não corrigida, alto risco, né? OMS4, pacientes que realmente não devem engravidar, são contraindicadas, né? Tem maior risco também de hipertensão, de pré-eclâmpsia, de rompimento de aneurismas, de dissecção da aorta, né? Deve haver um controle rígido da pressão arterial. Qualquer alteração, você não vai esperar dar um 14,9, né? O paciente, ela é 9,6, se ela começa a aumentar a 12,8, você precisa realmente ter alerta e já fazer aquela condução juntamente com o cardio do início de uma medicação já antes, né? Isso quando ela já não usar, porque geralmente ela já vem em uso. As cardiomiopatias, outro grupo também importante, né? Principalmente por conta da cardiopatia periparto. Existe um comprometimento da estrutura e da função do coração, a gente precisa excluir outras causas. É o OMS 3 e 4, viu? Tá aqui como 2, mas 3 e 4, se a fração de ejeção for 30%, e considerar a UNIRA. É importante que no eco a gente pelo menos tenha a noção de olhar a fração de ejeção, né? Porque é muito importante para a gente, como obstetra, classificar. Então, assim, eu não vou falar de cada uma especificamente, vou falar só da periparto, mas é importante saber que tem esses 5 tipos de cardiomiopatia: a hipertrófica, a dilatada, a arritmogênica, a não compactada e a restritiva. Isso aí fica para o cardio classificar, mas é importante que esses sintomas, beta-bloqueadores, né, são permitidos, né, antagonistas dos canais de cálcio. A gente, nesse grupo de pacientes, deve evitar o uso de misoprostol pelo efeito vasodilatador. Então, assim, o parto vaginal é seguro e espontâneo, mas nesse grupo a gente deve evitar induzir, tá bom? Em casos graves, evitar raquianestesia, o anestesista ele também deve ser ciente disso. E a anticoagulação permanente tem indicação na dilatada, mas isso aí realmente o cardio avalia se ela tem indicação nos outros grupos de fazer anticoagulação também. Mas a cardiomiopatia periparto, que é importante que a gente conheça, é uma forma idiopática de cardiomiopatia, que é uma insuficiência cardíaca secundária à disfunção do ventrículo esquerdo, onde a fração de ejeção é abaixo de 45%. A cardiomiopatia periparto ocorre no final da gravidez ou até 12 meses após o parto ou após aborto.
e a gente não identifica outra causa. Existe interrogação se a causa hormonal, inflamatória, autoimune, infeccioso, genético, não se tem uma causa ainda, mas sabemos que tem pacientes com maior risco de desenvolver, como as pacientes com síndrome hipertensiva, pacientes gemelares, né, obesidade, diabetes tipo 2 e idade avançada acima de 35 anos. Qual a clínica? Dispneia, doutorasca e fadiga, muito semelhante à trombose, né, TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, assim, que a gente pense que o tromboembolismo pulmonar ele acaba sendo mais frequente do que a cardiomiopatia peripártica. A gente não esqueça de ver esse diagnóstico diferencial. E os exames, né? Eletro, racha de tórax, o eco transtorácico, né? O peptídeo natriurético atrial, isso para a cardiomiopatia peripártica. Aí vale a pena acrescentar dedímero, duplo de membros inferiores para excluir TEP, né? E no caso, a paciente que teve a cardiomiopatia periparto se recuperou, ela não tem contraindicação à nova gestação. Então, se ela recuperar a função ventricular, a nova gestação não é contraindicada. Mas caso ela não recupere, vai depender da fração de ejeção. Tem pacientes que vão ter fração de ejeção menor que 30 e vão entrar na classificação da MS tipo 4 e vão ser contraindicadas. Então, é importante avaliar a fração de ejeção nas pacientes que tiveram cardiomiopatia periparto, no caso de uma nova gestação. As doenças da aorta, né, que eu vou citar alguns pontos principais, no caso teria a válvula bicúspide, Marfan, coartação da aorta, que eu já falei, Ehlers-Danlos, Turner, né, que no caso os pacientes mosaico conseguem engravidar por fertilização. Ponto-chave, avaliar a correção cirúrgica antes do parto. No caso, paciente com dissecção da aorta acima de 28 semanas, cesariana de urgência, e se menos de 28 semanas, você opera a mãe e mantém a gravidez, tá? Porque dissecção de aorta é gravíssimo, né? Tentar salvar a vida da mãe. E Turner, deve-se evitar a gestação, né? Se ela tiver a aorta maior que 25. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre fertilização in vitro, e a gente vai ver que tem alguns grupos que é contraindicado a estimulação para a FIV. E botei um quadrinho aqui sobre doença de Chagas, que é importante porque é endêmica em alguns estados, onde é feita a avaliação sorológica, e a paciente que já teve, ela pode ter a doença reativada na gravidez. O tratamento da doença de Chagas é contraindicado na gestação e no aleitamento, né? E o risco de transmissão vertical, ele ocorre durante toda a gravidez, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, é importante avaliar a função cardíaca se essa paciente tiver doença reativada e começar a ter sintomas de descompensação. A amamentação ela não é contraindicada, mas, como tem risco de transmissão pelo sangue, ela deve ser suspensa a amamentação se tiver alguma fissura na mama. Então, é alta transmissibilidade, a amamentação deve ser suspensa, tá? E a via de parto vai ser obstétrica, a depender da classificação MS e da estabilidade dessa mãe. Aqui o bichinho. Vamos para as arritmias. As arritmias são bem frequentes, elas podem ou não estar associadas à doença cardíaca, né? A primeira manifestação de uma arritmia pode ser realmente na gestação, e a gente vai ter a suspeita, no caso, esse quadrinho que eu coloquei, palpitações, síncopes frequentes, bradicardia. É importante um holter de 24 horas para você fazer essa avaliação. A maioria das arritmias não quer tratamento específico, a gente trata realmente se tiver repercussão hemodinâmica ou algum sintoma. Em relação à frequência, né, 60% bradicardia, taquicardia sinusal, 19% extrasístoles e 14% taquicardia supraventricular. O tratamento das arritmias é semelhante a não gestantes, vocês viram que várias medicações, né, são permitidas, né? E de manobras, pode cardioversão, pode manobra vagal, pode antiarrítmicos. O marca-passo e a ablação, o ideal é que faça fora da gravidez, mas ele pode também ser feito em falha medicamentosa. Se possível, esses procedimentos postergar, se for realmente necessário, para o segundo ou terceiro trimestre. A cardioversão elétrica, caso seja possível, ela é segura em qualquer período, ela não afeta o feto. E manobras vagais como valsalva, massagem do seu carotídeo são seguras, e se falha, a adenosina também é permitida. Somente a compressão do globo ocular que deve ser evitada. Se marca-passo, tá? Se a paciente que tem marca-passo, ela precisa reprogramar antes do parto. Caso ela não tenha feito isso, é ideal que você não utilize o bisturi elétrico, certo? Caso ela tiver reprogramado, você pode utilizar o bisturi e ela precisa reprogramar de novo no pós-parto. Então, o ideal, pensando nessa dificuldade de manejo, para reprogramação antes e depois,
O ideal é que você evite realmente o bisturi elétrico se possível. Só utilizar se ela tiver reprogramada. Se ela não tiver, não usar. E endocardite infecciosa, tá? O grupo de risco são pacientes com prótese valvar, cardiopatia cianóticas e usuários de drogas, ele também cita. Que seria aquela febre sem causa aparente, um sopro novo que a paciente não tinha e uma dinamia, uma fraqueza, né? O diagnóstico seria feito com eco transtorácico ou transesofágico, se ela tiver prótese, seria de escolha. A profilaxia, para todas as pacientes devem fazer isso, mas principalmente para esses grupos de risco na saúde bucal, uma consulta odontológica de rotina, para observar gengivite, sangramentos, né? Porque a entrada do estrepto, né? Porque o estrepto persegue a gestante, né? Tanto o H-Lite, agora o viridis, ele entra pela boca, né? É responsável pela endocardite. Então, em procedimentos odontológicos, é importante, se a paciente ela for desse grupo de risco, que você aconselhe que ela use amoxicilina 2 gramas via oral, 1 hora antes, ou caso ela tenha alergia, clindamicina 60 miligramas via oral. Em relação à colocação de DIU, né, existe aquela pergunta nessas pacientes, faz ou não faz, né? Nesse protocolo ele coloca para ser uma decisão do médico. Se colocar o DIU, ela faz ou não essa profilaxia tipo procedimento odontológico. A profilaxia no parto, ela é controversa, ele também coloca como decisão da equipe, né? Eu acho que seria bem importante fazer nessas pacientes que têm grupo de risco, né? A profilaxia seria feita como, né? Seria feita uma hora antes do parto, ampicilina, 2 gramas EV-UIM, associada com gentamicina, né? 1,5 miligramas por quilo VO-EV-UIM. E se tiver alergia, né, você troca a ampicilina por van com grama EV. Isso uma hora antes, e como eu falei, ele não coloca aquela dose adicional no pós-parto. Em relação à contracepção e fertilização in vitro, lembrar que pacientes OMS 3 e 4, caso ela não vá fazer uma cirurgia por outro motivo, que você evite a laqueadura para não submetê-la a um procedimento cirúrgico, você prefira um método de longa duração. E por lembrar que essas pacientes têm alto risco trombembólico, a gente evite métodos que têm estrogênio. Então, ficariam os DIUs, os implantes e os progestagênios orais. A inserção do DIU em paciente com risco para endocardite, naquela dúvida que eu falei para vocês que ele coloca, existe necessidade de profilaxia para endocardite, né, igual os procedimentos odontológicos, né, com amoxicilina ou clínico, é uma decisão do médico para definir com a paciente. E no caso de colocar um DIU, né, que a gente pode colocar tanto com sedação ou pode colocar acordada no consultório. Mas nesse grupo de pacientes cardiopatas, é importante que você faça o procedimento em um hospital, porque ela tem um risco maior daquela reação vasovagal que pode ocorrer nas pacientes que colocam DIU e arritmias. Então, é importante que você coloque em um hospital, porque o risco dessas pacientes cardiopatas aumenta. Então, cardiopatias em geral não usar estrogênio. E, principalmente, se tiver evento cardiovascular prévio, somente progesterona. E eu botei aqui, né, que a gente evite realmente os trimestrais. Ficaria, então, só o DIU, implantes e progestagênios orais, certo? E na fertilização, como eu falei para vocês, né, ela não deve ser realizada estimulação ovariana em pacientes classe 3 e 4, porque são pacientes que têm contraindicação de engravidar. E eu achei importante citar desse livro, né, Condutas Assistenciais do Nascer no Ceará, que eu tive grande prazer de participar. Esse manual, você encontra facilmente ele na internet, só colocar Nascer no Ceará, Condutas Assistenciais.pdf, você encontra, é um livro baseado em fluxos. E eu gosto de citar porque aqui ele tem parada cardiorrespiratória e cesárea perimortem. E aqui ele coloca por cores, aqui azulzinho, vermelho, ele divide por níveis de atenção. Aqui seria a atenção primária, ou você no posto de saúde, o que fazer numa parada, ou você no seu consultório, né? Esse aqui teve o apoio da doutora Stephanie Wilkes, ela é intensivista, nos ajudou a construir isso aqui, tá? Aí o que eu quero deixar importante é que essa setinha aqui que eu tô marcando, né? Que seria, então, no caso, a paciente que já chegou no hospital e que ela já iniciou o processo de reanimação, mas ela não teve resposta após 2 ciclos já no hospital, né?
Então, a ausência de resposta após 2 ciclos de ressuscitação cardiopulmonar é indicação de cesariana perimortem, que seria o esvaziamento uterino. O que eu preciso na cesárea perimortem? Contatar o neonatologista rapidamente, não precisa levar ao centro cirúrgico, não precisa nada estéreo, é um bisturi e realmente tirar aquele bebê para salvar a vida daquela mãe no local onde você estiver, tá? Ele coloca a considerar o parto normal se ocorrer até 5 minutos, se for assim, uma coisa extrema, da paciente já tá entrando em trabalho de parto. Mas, no geral, realmente seria a cesárea com bisturi, do jeito que tá, sem material estéreo. E, se for menos que 20 semanas, continua fazendo a ressuscitação na mãe, não faz cesariana, porque não vai fazer diferença em relação à melhora materna. E se for após 20 semanas, é orientado fazer a cesariana perimortem, porque melhora a recuperação da mãe, ela responde melhor às medicações, e dá uma chance maior a essa mãe. Então, ele tem vários fluxos, tá? Esse livro, fluxo de emergências, de histócia, é importante quem tem curiosidade, quiser se basear em fluxos, ele é bem rápida a leitura e ajuda bastante, tá certo? E assim, gente, eu agradeço mais uma vez, viu, a presença de todos.